acho que é a primeira coisa que deve se conversar. Você vê aí, né? Ela tá falando tudo e eu tô aqui. É ter filho. Tava pronto ainda. A gente não tem mais esse negócio de é meu. E no momento que você casa, você não vai ter mais ninguém. A gente fica com vergonha de falar. Ocean blue, I came home for you. Oi, gente, E aí, tudo galerinha? bem? Estamos aqui de volta depois de tanto Opa! tempo. Verdade, bastante tempo. E hoje a gente vai trazer 7 conversas que os casais devem ter antes de casar. Então, galerinha, foi. Normal, gente, acontece. Antes de tudo, a gente queria fazer uma oração, né? Pra começar sendo guiados por Deus. Porque o casamento é uma instituição de Deus. E para que a gente não venha falar besteira, né? Deus, ele venha nos conduzir. Pode orar, meu amor. Pai, estamos aqui diante da Tua presença. Estamos te convidando, Senhor, para este momento. Para que o Senhor venha, Deus, nos conduzir. Para que as pessoas, ó Deus, que forem assistir esse vídeo, Pai, que elas possam ser impactadas primeiramente por Ti e entender exatamente aonde nós queremos chegar, aonde o objetivo que eles precisam. Em nome do Teu Filho amado Jesus, ó Deus, nós te agradecemos. Amém. Amém? E bora começar então. Vamos lá. Antes de tudo, fiz uma colinha, tá, gente? A gente acha muito importante conversar antes de casar. Porque quando a gente tá namorando, a gente não conhece a pessoa direito. Cada um vai pra sua casa e pronto. A gente já conhece a pessoa a partir do momento que a gente convive todos os dias. Acorda, dorme, passa o dia. E nisso que a gente vai conhecer as pessoas. É por isso que a gente tem que sentar e conversar, sim, antes de casar. Pra você conhecer o que ela pensa, o que ela quer, pra ver se bate, entendeu? E eu tava pesquisando sobre isso, e a maioria das coisas que falavam, primeira coisa que deve conversar no antes de casar, filho. Filhos. Eu não acho que é a primeira coisa que deve se conversar. Por quê? Ah, Aline, mas filho é muito importante. É sim, é muito importante. É uma decisão entre os dois. E bênção do céu também. Sim, bênção do céu. Só que, principalmente para quem é cristão, a gente tem que conversar. A primeira coisa que a gente tem que conversar, que a gente tem que pautar, é o nosso chamado. Por quê? Porque a pessoa tem Deus deu um chamado, Deus deu dons, Deus Ferramenta. tem... Deus tem... Juan! Deus... Acontece! Casa com criança. Voltando. Ô, moça, você nem avisou, tava lá coçando o bigode. Ai, Jesus, essas são as melhores coisas. Não é? Você viu o que ela fez comigo? Voltamos, eu. Então, voltando ao que a gente tava falando. A gente deve sim conversar sobre o chamado, porque, que nem eu ouvi uma vez que tinha uma moça que ela não queria casar com um pastor porque o pai dela era pastor. Só que ela casou com uma pessoa que tinha um chamado de pastoral. Entendeu? Então você tem que conversar, sim. Você tem que conversar sobre o chamado, porque o chamado de um cai sobre o outro. Não tem jeito. Entendeu? Não tem pra onde correr. É os dois. A partir do momento que você casa, você se torna um. Então o chamado de um vai cair sobre o outro, sim. Entendeu? E eu achei muito importante conversar sobre isso pra quem é cristão. E... Fala! Você vê aí, né? Ela tá falando tudo e eu tô aqui. Filho, né, amor? Então, pessoal, quando o início do relacionamento, o diálogo, ele é o principal pro resto da vida do casal. Porque não adianta vocês começarem no relacionamento, os dois calados, sem colocar exatamente o que um gosta e o que o outro não gosta. Porque muitas das vezes eles ficam com medo. Poxa, eu vou falar uma coisa e ele não vai gostar, né? Eu vou falar isso, não vai ficar, mas eu gosto dele. Então fica no silêncio. Só que aí quando você casa se torna insustentável. Por quê? Porque vocês não entenderam um ao outro no relacionamento.
E se vocês não ter o diálogo no namoro, quando casar, não vai ter o diálogo. Então, automaticamente vai sempre ter os pequenos conflitos aí, porque nenhum conhece o outro, porque cada um tem uma criação. Né? Quando ele conhece ela e ela conhece ele, essa criação de pais diferente não entra ainda. Não entra. Vocês entenderam? Então, como é que se fala? A importância do diálogo. Sim. E em relação ao chamado? Em relação ao chamado, isso vocês, antes de se conhecerem, por isso que sempre é bom orar a Deus. Mas muitas das vezes nós só oramos, Deus confirme. Deus confirma. Então você vai ser outro vídeo que a gente vai trazer com esse tema, porque às vezes é a nossa escolha, não é o que Deus, não é o Deus. Ele une, sim, quando ele quer. Só que às vezes é as nossas escolhas, a gente tem que saber escolher também. Porque quando nós oramos para Deus confirmar, então você está querendo que Deus confirma tudo, tanto o chamado dele quanto o seu. Então praticamente Deus vai olhar e vai falar, vocês estão prontos para receber o que um tem o outro? Verdade. Muitas das vezes ele é cantar e ele é ministrar. Mas vocês sabem? Não sabem. Entendeu? Por isso que é bom vocês começarem e já orar. Falar, Deus, qual é o nosso chamado? Qual é o propósito que o Senhor tem para cada um de nós? Né? Aí sim, vocês entendendo isso, aí sim, vocês vão seguir o relacionamento de vocês dentro desse propósito de Deus. Sim. Por isso que muita gente fala a confirmação de Deus. Não, Deus une propósito. Se um chamado de um casa com o chamado de outro, as coisas acontecem naturalmente. Foi que nem aconteceu com nós dois. As coisas aconteceram naturalmente. Tudo foi se encaixando, nós começamos a se entender, e hoje estamos juntos. Né? E seguindo exatamente o nosso chamado que Deus colocou para mim, colocou para ela, então não pesou nem para mim nem para ela, porque sim, os chamados estão ali, casando. Estão alinhados. Filhos, né? Que é a segunda conversa que devemos sim ter antes de casar. Porque, principalmente hoje em dia, tem muita gente que não quer ter filho. E mesmo no meio cristão, tem muitas pessoas que não querem ter filhos. Que entendem sim que Deus constituiu, mandou formar família e tal, mas não quer. Entendeu? E cada um tem o direito de escolher. Só que isso tem que ser conversado antes do casamento. Por quê? Porque isso dá muito conflito depois. Ah, mas eu quero ter filho. Você sabe que eu quero ter filho. Mas você não falou antes de casar. Ah, mas eu quero ter filho daqui 2 anos. Tá, mas a pessoa quer daqui 10. Então vocês têm que sentar e entrar em comum acordo sobre isso. Porque senão dá conflito. E outra, quando a criança vem, acaba pesando para um lado só. A maioria das vezes é pra mãe, né? Sim. Acaba pesando para um lado só. E vocês têm que conversar sobre isso antes, para não ter frustrações lá na frente. Eu sei, eu fui mãe solteira, eu fui mãe sozinha. Eu criei meu filho sozinha, meu primeiro filho. Então isso é muito difícil, entendeu? Porque nessa parte de ter filhos, o esposo ou o namorado, ele já tem que estar trazendo isso no namoro. Entendeu? Você vai ter que a mulher, ela te observa. Sim. Ela vai te observar. Por isso que muitas das vezes ela fica no silêncio. Porque nós falamos demais, a gente fala mesmo. Falamos porque nós queremos conquistar. Sim, e tem muitas mulheres que não querem ter filhos porque elas veem no homem No filhos. companheiro, no parceiro. Porque a pessoa é muito infantil e ela tem medo de ter filho com aquela pessoa. Entendeu? Porque ela sabe que ela vai caminhar sozinha, ele não vai ter uma atitude. Sim. Né? Por exemplo, quando eu fui casar, eu sempre quis ser pai. Sempre fui louco para ser pai. Só que Deus não permitiu, porque ele sabia que não era o momento certo ainda, que eu não estava pronto ainda para ser pai. Mas esse desejo Deus nunca tirou do meu coração. Então isso ela fala, poxa, eu também tenho esse desejo de criar. O casamento, muitas das vezes nós casamos pensando o quê? Criar o quê? Uma família.
Se ela não consegue entender isso, ele não consegue trazer para ela que casar e ter filhos, ela fica insegura. Sim. Mas o desejo dela é tanto de ter um filho que, eu tô grávida. Aí o homem toma aquele susto. Falei, eita, e agora? Ixi. Principalmente o primeiro filho, o homem não tem reação. Não, eu mesmo não tive. A reação, a maioria das vezes, não é a esperada. Essa é a realidade. Entendeu? Mas vamos que a gente tá falando demais. O lado financeiro. A gente tem que conversar muito sobre isso. Aqui em casa, ele é o Gastão e eu sou a controlada. Não é não, mas é neto, parece que é neta de mineiro, que ó. Então, gente, vocês têm sim que conversar sobre isso, porque o lado financeiro, ele dá muita picuinha também no casamento, viu? Eu cresci ouvindo isso. Minha mãe falava muito, se o lado financeiro não tá bom, o casamento fica horrível. E não é assim, tá? Por experiência própria. Muitas das vezes o lado financeiro tá ruim, mas a culpa não é de nenhum dos dois, entendeu? É a situação que você tá passando no momento. E tudo bem, acontece. Só que você tendo aquele certo, vocês sabem, ele é Gastão, eu sou mais controlada. Então você não vai largar o dinheiro todinho na mão dele, entendeu? E você, que é Gastão, você vai ter a consciência, não, ela segura mais, eu vou dar na mão dela. Ou, porque a gente não tem, eu vou aprender a como economizar junto com ela. Sim, eu vou aprender. A gente não tem, quando a gente casa, a gente não tem mais esse negócio de é meu e é seu. É nosso, é tudo nosso. Entendeu? É tanto que a gente usa praticamente uma conta só. Então é tudo nosso, não existe essa de meu e seu. Quando você casa, não tem mais isso, não tem mais individualidade. Né? Eu já ouvi muitas vezes que, mas eu quero minha intimidade. Isso não existe mais. A sua intimidade é com seu marido, com a sua esposa. Acabou. Por isso que quando você casa, você sempre traz essa palavra que ela é automática. É meu esposo. Sim. Minha esposa. Então você está trazendo o quê? A intimidade. Não é que muitas vezes, antigamente, éramos criados no quê? O homem é o provedor da casa, o homem tem que trazer isso, o homem e a mulher tem que cuidar da casa. E não é assim. Mas nós estamos no século XXI, então as coisas estão diferentes. Porque muitas das vezes acontece o individualismo entre os casais e há esse conflito financeiro. Por quê? Porque ele tem o meu, eu trabalhei para gastar o meu. Eu trabalhei, as contas tá pagas, então eu vou gastar o meu, você gasta o seu. Sim. Não, quando vocês dois ajuntam, entra ali e ajunta os dois, vocês conseguem viver bem melhor. Sim, e esses dias eu tava vendo um vídeo e real, é verdade. Dentro da Bíblia, quando Deus criou o homem e a mulher, ele não colocou essa divisão. A divisão foi colocada como uma maldição através do pecado. Porque não existia essa divisão de, você é homem e você é mulher, você faz isso, você faz aquilo. Não, era tudo igual. Quando Deus colocou lá em Gênesis, ele fala, o homem e a mulher dominará sobre a terra, o homem e a mulher. Então não havia essa divisão. Houve essa divisão a partir do momento que entrou o pecado. Ponto. O homem é o cabeça? É o cabeça, a gente deve sim respeito. Só que o que conduz a cabeça? Porque entendeu? Você tem que ter o corpo. Automaticamente Se você não tem casa, o corpo, o pescoço... divide. É como se fosse o cortado no meio. Você encaixado ela. Você entendeu? Muitas vezes fala o homem é submisso à mulher. Aí fala, não, eu sou o pá. Ao contrário. Você entendeu? É a mulher que é submissa. Eu só inverti, mas o sentido, o significado, no final vai dar a mesma coisa. Entenda o seguinte, porque se você tá ali, você tá a milhão, você tá a cabeça ali, mas a mulher, ela observa mais do que o homem. O homem, ele tem mais o quê? A parte da ação. A mulher não, ela já vem na cautela, ela já olha, observa. Porque muitas das vezes, falar, você é dominado. Sua mulher não deixa isso, deixa você fazer aquilo, aquilo, outro. Muitas das vezes não é, porque a situação dentro de casa é só os dois que sabem. Sim. Só por isso eles que dois. é a intimidade. A mulher, a Bíblia mesmo fala, a mulher sábia edifica. Então, sábia edifica, a tola destrói. Sim.
Sim. Porque muitas das vezes ela é sábia, mas o homem não dá a liberdade Então a culpa pra não é ouvir. dela. Entendeu? Por exemplo, ele não dá a liberdade de ouvir. E ele chega a falar, minha mulher tá reclamando demais. Não, muitas das vezes para e ouve o porquê que ela tá reclamando. Por quê? Nós esquecemos. Nós falamos. Elas não. Deus, quando criou a mulher, ele colocou 2 cérebros na mulher assim, entendeu? O dela e o outro como se fosse um HD, que ela grava tudo. Meu irmão, grava. Não, na moral, grava mesmo. Tem coisa que ela fala que você fica ali, processando. Fica boiando depois de 2 anos Você tá me entendendo? Por isso que entra a parte da mulher sábia. Porque ela tá vendo que você tá gastando demais e não tá enxergando que do outro lado tá ficando negativo. E do mesmo modo daquelas mulheres que gastam demais, gente. Às vezes o homem fala, amor, diminui aí. E você não quer escutar. É meu dinheiro. E não existe isso mais, entendeu? Agora vamos passar pro próximo que a gente fala demais. Vamos, mas fala mesmo, não tem problema não. As tarefas domésticas. É outra Ei. coisa que a gente tem que se atentar muito. E antes do casamento. Porque a partir do momento que você casa, você não vai ter mais ninguém pra fazer isso pra você. Às vezes a gente tem, ai, a minha mãe, ai, quando eu chegar em casa a comida tá pronta, mas quando você casa, você tem que fazer. E eu não tô falando da mulher só, eu tô falando dos dois. Os dois. Porque eu costumo falar aqui em casa que a obrigação é de quem mora. Não, a obrigação não é da mulher ou a obrigação não é de tal, não. A obrigação é de quem mora. Quer casa limpa? Mantenha limpa. Quer comida pronta? Faça. Não custa fazer. Aprender, você tem que assim, aprender a parte de tarefa doméstica é o que? Você aprender a dividir o fardo pesado dela. Sim. Automaticamente, querendo ou não, o fardo pesado sempre vai pra ela, porque a mulher ela é mais detalhista, ela quer aquele... Por isso que tem vezes que os homens Querendo ou ficam... não, a mulher é criada pra isso, né? Sim, por exemplo, que nem no meu caso, eu já... Quando eu era solteiro, eu optei para aprender, porque eu via muito isso, né? Eu via muito isso, a mulher tá reclamando, ah, come, chega, vai pro sofá, come, chega, e isso, pega o prato, larga ali, faz aquilo. Aí eu comecei a falar, não, peraí, eu vou ir para um outro caminho. Eu Mas vou tem aprender. pessoas que não têm essa consciência. E quando casa, aprende na marra. É melhor você aprender antes, É pai, por que isso aí no que- casamento você começa a É administrar. por isso que é bom você ter essa conversa antes. Porque aí a pessoa vai se ligar, não, eu tenho que aprender. Eu não faço isso na casa da minha mãe, mas é a casa da minha mãe, não é a minha casa. Entendeu? Eu não lavo uma louça na casa da minha mãe, mas é a minha casa. E isso é pro homem e pra mulher, Porque não na existe isso. verdade E os também dois têm que para entender. filhos, né, Sim, amor? os dois têm que Pros entender o quê? É a filhos, nossa. gente tem que ensinar isso pros nossos filhos. É a nossa casa. Chega a falar, ela tá fazendo uma coisa, você já começa o quê? O homem tem que ser a parte o quê? Atitude. Nessa parte aqui doméstica, o homem tem que ter atitude. A mulher não precisa ficar falando. Você entendeu? Quando a mulher começa a falar demais, aí você fala, ah, a mulher fica chata. Você vai pro sofá e senta. Aí ela vai, lava aquilo que aí você quer e quer conversar com ela. Conversar o quê? Ela tá cansada, fadigada. Aí começa a vir o quê? A gente vem e volta na parte do conflito. Entendeu? Aí o que acontece? Ela começa a descarregar. Aí, você não me ajuda, você não lava isso, não lava aquilo. Então, o que você faz? Em vez de vocês brigarem, para e escuta. Peraí, eu não tô lavando, só ela que tá lavando. Eu não É uma tô... coisa que o Wellington faz muito. Ele fala assim, amor, eu tô deixando a desejar alguma coisa. Porque a gente é falha, gente. A gente esquece, a gente é assim. E o Wellington ele tem uma mania, ele começa as coisas e não termina. É verdade. Entendeu? E É verdade. eu entendo Mas que ele começa. é assim. Mas começa. E eu entendo que ele é assim. Às vezes eu dou aquela pergunta, amor, vem fazer aqui o que você tá fazendo, que não sei o quê. Mas a gente tem que entender e tem que saber balancear os dois. Tem que ter um entendeu? equilíbrio aí. Tem que ter um Tem que ter um equilíbrio. equilíbrio. Porque, por E é exemplo, por isso você... que é importante você conversar antes de casar. Sim. Porque lá, quando você casar, você já tá pondo a mão na massa. Antes de você casar, você tá Tem que aprendendo. criar um hábito de fazer. Porque dentro da casa da sua mãe você pode criar esse hábito. É uma Se a- escola. Se Na vocês... verdade, é uma escola. Sim, se vocês sentaram pra conversar, você vai ter que olhar e falar assim, nossa, mas eu nunca fiz isso, então eu vou ter que aprender a fazer, porque esse foi o conversado com a minha futura esposa. ou com o Você, meu futuro na casa da esposo. sua sogra também, você tá namorando lá, pega a vassoura e vai varrer, vai entender o que é isso. Não, é verdade, você poder entender. Não, é dividindo tarefa. Esse é o objetivo
entendeu? Dividir Do a casamento. tarefa, o casamento em todo. Entendeu? Gente, fica até o final do vídeo, hein? É sério, fica A gente não. fala demais, eu sei. Fala bastante, mas A quinta conversa que a gente tem que ter: educação dos filhos. Gente, Irmão. isso é uma coisa que a gente tem que conversar muito antes do casamento e durante o casamento. Porque não adianta ter aquele negócio, um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Uma hora a corda vai estourar. E a corda é sempre os filhos. Então, a gente tem que ter aquele acordo. Tipo assim, eu falei não, aí a criança ela vai pro lado outro. do pai. Isso é fato. É fato, A é criança fato. vai pro outro. Se o outro vai e concorda com o que a criança tá fazendo, o que falou não perdeu a autoridade totalmente. E isso não é só no não, é em várias coisas. Por isso que é importante conversar. É importante sentar e falar assim, ó, eu acho certo isso, isso e isso, eu acho errado isso, isso e isso, na criação do meu filho. O outro vai expor também o que acha certo e errado. E nisso vocês vão entrar em um acordo para criar os filhos de vocês. Aí você fala assim, ah, Aline, mas é muito cedo. Não, não é cedo. É algo que já vai martelando isso. O ser humano, ele é repetitivo. Conforme ele vai repetindo aquilo, ele vai colocando no cérebro. vai memorizando, vai gravando. Né? Isso é legal, porque, por exemplo, se eu tenho um colega meu que ele conversou comigo e falou, a maioria das vezes que a minha esposa fala e ele vem pro meu lado, eu passo a mão. Entendeu? E eles começam a ficar rebelde com ela. Então a culpa eu sei que é minha. Sim. Sabe? Então não precisa você chegar nesse ponto de falar, poxa, a culpa é minha e agora é tarde. Que pra corrigir É difícil, fica mais gente. difícil. Entendeu? Muito Porque difícil. acontece, quando você corrige, você passou a mão. Aí na outra vez você vai corrigir, ele vai falar, ah, pai, mas você deixou. Você entendeu? Então evita disso. Ela fala assim, não pode isso. Quando ele vir pro seu lado e fala, ó, filho, ó, não pode. Entendeu? Porque é isso. Então você complementa o que ela trouxe. Não pode, mas ele vai entrar no quê? No porquê. Ah, por que não pode, pai? Entendeu? Aí é onde vocês, o comum e acordo entender. Conforme vocês conversaram, vocês vão saber explicar Vão isso. saber. Porque criança tem muito disso. Ah, mas por quê? Ah, mas o quê? Ah, que não sei o quê. Então, quando vocês entram em um acordo, a resposta vai ser certa dos dois. Principalmente quando Vai ser igual. de primeira viagem. Quando é de primeira viagem, aí meu irmão, pai de primeira viagem, mãe de primeira viagem. Se não tiver isso conversado antes, Dá conflito, dá muito conflito, conflito. Gente, eu já vi casamento acabar por conta dos filhos. dos filhos. O que era pra ser uma bênção se tornou maldição. Tá na maldição. Essa é a realidade. Fechou? A sexta conversa que temos que ter antes de casar é sobre a vida sexual. Gente, gente, é muito importante essa conversa. Tem muita gente que fica com vergonha de falar. Aí você fala, ah, mas eu sou cristão, não posso falar sobre isso. Pode sim, Lógico, e pode. deve falar sobre isso. Por quê? Porque quando você casa, você tem uma expectativa. E nem sempre acontece a sua expectativa. Entendeu? Eu vou casar, eu vou fazer isso todo dia. Mentira! Mentira! Não vai! Porque o cansaço do dia a dia não deixa. Não deixa. É cansaço do dia a dia. E outra, tem muitas expectativas que a gente coloca em cima do outro. E tudo bem, mas a gente tem que cair na real. De que não é um conto de fadas. Entendeu? Isso não é um conto de fadas. Isso é uma coisa que tem que ser feito com consciência e ambas as partes tendo prazer. Porque tem muita gente que se satisfaz, acabou, virou, check. E não é assim. Quando você faz isso, você tá se tornando é um encontro de almas. Eu escutei isso uma vez e eu não esqueci nunca mais. É um encontro de almas. É onde realmente vocês se tornam um. É uma coisa muito íntima. Que Deus, ele instituiu isso pra gente. É uma coisa muito íntima, que a gente se torna um. Então a gente tem que sim conversar sobre isso antes do casamento. Entendeu? Mesmo com vergonha, mesmo que nem o Ayrton falou assim, amor, não vou falar muito sobre isso. A gente sabe que cada casal tem seu limite. Então, dentro do seu limite, você conversar sobre isso, entendeu? É muito importante. Quer falar Eu alguma falo coisa? que eu não vou estender, porque assim que eu não vou pôr muita dica,
Não é porque eu tenho vergonha de falar disso. Não, é uma parte que eu não tenho vergonha mesmo de falar. Eu não tenho mesmo. É por isso que ele falou. Só que a gente porque entende é uma que coisa cada muito casal é complexa. limitado. É muito... Principalmente casal solteiro que ainda não casou. Entendeu? Por exemplo, assim, é muito complexo, porque muitas das vezes o cara é taradão, mas né, a companheira não acompanha. Sim. Então, muitas, o que ele tem que fazer? Ele recua, acompanha ela, porque para os dois chegar no mesmo ponto. É por isso que tem que ser dialogado antes. Ah, mas eu sou mais quieta, eu tenho mais vergonha. Então, você tem que colocar em xeque todos os seus traumas, todos os seus medos, todas as suas vergonhas. E seu companheiro também respeitar isso aí. Sim, é por isso que tem que ser conversado antes do casamento. Porque, por exemplo, quando você casa, é a responsabilidade do esposo, entendeu? Quando ele vê que ela é travada, ele conversar com ela para falar, poxa amor, agora nós dois, nós vamos aprender juntos, entendeu? Tem que saber levar. Levar, conduzir. Entendeu? Um ou outro tem que saber levar. Principalmente quando os dois são bem imaturos em relação a isso. Porque tem gente que casa virgem. Tem ainda. Existe. Existe. Mas às vezes um é virgem e o outro não. Ou às vezes um teve um parceiro só na vida e o outro teve vários. Então a gente tem que entender. A gente tem que entender e conversar sim. Não é errado conversar sobre isso. Tem muita gente que fala, mas é pecado. Não é. Você tem que conversar isso. O pecado é o quê? É você fazer e já ir praticando. Não, peraí, entenda, vocês estão conversando. É uma conversa para não criar e é uma conversa um desejo. Muito necessária. Entendeu? Vocês deixam o desejo na hora que vocês entram também nas tarefas domésticas. Claro, ela também ajuda. Ela também ajuda para chegar nesse momento. Porque ela tá hiper mega tarefada. Ela lava a roupa, lava, limpa a casa, tudo de filho. Aí o homem só vai trabalhar e volta para casa e vai pro sofá. Aí ele é o momento de que ele tá o quê? Relaxando. E ela tá ali, no batente. Aí quando chega mais tarde, quer dar aquele cheiro? Não quer. Não tem, porque ela aí não vira tem. E não quer. Aí o cara fala assim, ah, mas a minha mulher que não sei o que. Não, gente. A mulher é que nem fogão. A lenha. Você tem que começar de manhã pra você ter alguma coisa à noite. Para com isso. Você tá me entendendo? Porque acontece o seguinte, você tem que preparar antes. Antes, meu irmão. Entendeu? É antes. Então você preparando antes, conversa, dá um cheirinho quando sai, amor, te amo. Entendeu? Ó, tô chegando aí e tal. Entendeu? Não é que nem pastel. Mulher não é que nem pastel de feira, colocou meu irmão. na gordura, fritou, acabou. Puf, já tô pronto não é assim, já. Não é. E essa conversa, sim, é muito necessária. Importante, conversa. E a sétima e última são as prioridades e projetos. Gente, as prioridades e projetos têm que ser muito conversada, porque cada um tem o seu objetivo. E a partir do momento que você casa, os objetivos têm que estar juntos. Ah, eu tenho o objetivo de fazer faculdade, eu tenho o objetivo de ir para fora do país. Você tem que encaixar um objetivo no outro, não que tem que abandonar. Muitas das vezes a gente tem que abrir mão de certas coisas. Abrir mão. Mas você não tem que abandonar tudo. É só encaixar um no outro. E as prioridades, porque quando você casa, você tem sim prioridades. Não adianta você olhar assim, ah, mas eu tenho meu objetivo. Tá, você tem o seu objetivo. Só que no momento você tem a sua prioridade. Porque acaba vindo conta de água, conta de luz, conta disso, conta daquilo que você não pagava antes. Quando você tem filho, você vai pensar primeiro no seu filho. Então existem prioridades antes. É por isso que vocês têm que conversar. Ó, amor, eu tenho esse projeto, eu tenho esse projeto. Aí o outro fala os projetos que ele tem. Aonde a gente pode encaixar um no outro? Qual que é prioridade? Que quando é projetos, então primeiramente vocês concluem o projeto de vocês para depois ter filho. Sim. Porque se vocês colocam filho primeiro e depois vir um projeto, fica mais difícil. Eu não tô falando para vocês. Não tô falando para vocês, eu não vou ter mais filho. Não é isso. Se o projeto de vocês é fazer faculdade, termina a faculdade. Primeiro. Eu tenho um colega meu que a gente trabalhamos juntos, eles namoraram 10 anos, os dois terminaram a faculdade de engenharia, depois eles casaram. Se vocês querem casar, então primeiramente o que? Nossa prioridade é o que? Estudar, depois casar, estudar. Então isso entra prioridades e projetos. Porque se um fala eu quero pro exterior e o outro eu não quero,
Aí já é um conflito. Já é um conflito. Pensou, se você casa e cada um tem esse projeto. Vai, eu tenho vontade de ir pro exterior e eu tenho vontade de morar no Brasil pro resto da vida. Aí vai gerar aquele conflito. Se vocês não conversaram isso antes de casar... O projeto de vocês já era. Quando você casa, é pior. Porque o projeto nunca vai pra frente. Nunca vai pra frente. Ou um vai sair magoado ou o outro. Entendeu? Agora, quando vocês têm aquela conversa, amor, eu tenho vontade de sair do Brasil. Aí o outro fala, mas eu não tenho. E aí, onde a gente pode resolver isso? Qual é a nossa prioridade? O porquê que eu quero sair? O porquê que eu quero ficar? Então, você acaba chegando num consenso antes do casamento. Porque quando você casa, muitas das vezes a pessoa fica tão sobrecarregada que ela não consegue pensar. Ela não consegue olhar assim e resolver aquilo. Onde eu começo? Ela fica puxando naquela... Não, mas eu quero isso. Aí o outro, não, mas eu quero isso. E por isso tem que ser conversado antes do casamento. E outra coisa também, para nós finalizar, né, filha? Vocês sempre consultam a Deus. Sei que nós colocamos prioridades e projetos por último, mas entendam que sempre primeiro, antes de qualquer conversa, qualquer relacionamento, filhos, o que vocês for fazer, Deus tem que estar em primeiro lugar. Porque quando nós não começamos com Deus, os projetos e as prioridades não dão certo. Aí não tem chamada, não tem filhos, nada, não tem nada. Porque vocês só vão viver em conflito. Viver naquela bola de neve, um batendo no outro. Porque quando nós colocamos Deus, o Deus ele nos guia. Ele nos guia. Então aqui, muitas das vezes, ele dá aquele estalo. Um não tá e Deus vai dar um estalo. Não, vai por aqui. Aí o que acontece? Por isso que eu falo, no começo de tudo é o diálogo que traz. O pé inicial é Deus. Sempre, sempre. Em primeiro lugar, sempre o pé inicial sempre tem que ser Deus. E no segundo é o diálogo. Diálogo e a união. E a união entre os dois. Porque se você tem isso antes do casamento, diálogo, união, Deus na frente de tudo, o seu casamento vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção. Tem muita gente que olha pra gente, mas são doidos. Nós estamos 4 anos juntos e a gente nunca brigamos. A gente nunca brigou, a gente nunca discutiu. Porque a gente conversava muito, né, quando a gente namorava. Muito mesmo. Entendeu? A gente namorou pouco tempo, mas a gente conversou muito, a gente colocou muitos pingos nos is. Então, é o diálogo e a união. A união, a gente é muito unido. A gente é muito companheiro um do outro. Muito companheiro mesmo. E isso conta muito. Já recuei muito. Quando eu vi que eu estava muito à frente dela em algumas coisas, e ela na minha frente de algumas coisas, o que é que nós fizemos? Não, primeiramente Deus e vamos alinhar. Sim. Vamos caminhar junto, porque nós somos um só. Não é um só? Então, nós somos um só. Então, vamos alinhar e caminhar. Então, as coisas vai fluindo. Certo, galera? Que Deus abençoe a vida de vocês, que possamos ter ajudado vocês. Entendeu? Dá o like aí, compartilha, comentem. Comenta aqui se vocês gostaram. Siga a gente lá no Instagram, Família Contento, vai estar aqui também. E eu espero ter ajudado vocês, porque muita gente lá no Instagram falou que ia ajudar bastante. E fiquem com Deus! Uhul!